Eu sou Luciana Lourenço, dermatologista, eu tô aqui no AMWC e hoje eu vou fazer uma entrevista super gostosa com a Luciana Crivelin sobre um assunto que eu amo: regeneração. Regeneração, gente, é tudo, é naturalidade para coleta, naturalidade para aplicação, naturalidade de resultados, e é isso que o nosso paciente busca e é isso que eu acho que você, médico, também tem que procurar. E hoje eu vou falar com a Luciana, por quê? Porque ela é muito especial. Ela que trouxe o MCT para o Brasil, que é trazer, sim, a medicina regenerativa através do plasma, e ela vai contar isso para vocês, eu não vou dar spoiler, ela vai contar, mas e também porque ela ganhou um prêmio, gente, a MWC Awards. Ela ganhou primeiro lugar. Por isso que essa entrevista, ela vai falar um pouquinho do caso dela, que ganhou um caso de melasma com MCT. Então, Lu, você vai... Obrigada por estar aqui hoje. Uma honra estar com você, uma pessoa que me inspira, que também ama a regeneração, assim como eu. E quando a gente fala de regeneração, né, Lu, esse avanço da ciência, trazer tudo isso para os nossos pacientes é muito gratificante. Uma terapia onde, de uma maneira inovadora, a gente trabalha a pele como um todo e usando o nosso próprio corpo, né? A regeneração, acho que assim como nós que amamos, ela nos encanta por isso. A nossa gordura, o nosso sangue sendo uma fonte de tratamento na medicina estética. E fiquei muito feliz com essa premiação, quando a gente estuda, quando a gente busca ciência, quando a gente escreve, ser reconhecida, ser premiada sobre essas novas terapias, o Exosomos Autólogos, o equipamento MCT, o primeiro equipamento do mundo, e a gente trazer para o Brasil. Nós já somos um grupo, eu fui a primeira, mas você também, né, Lu? A gente fez um estudo bonito, né? Um ano antes dele ser aprovado pela Anvisa, a gente estudou o MCT. Então, é trazer ciência, né, Lu? Então, é um produto, né? O MCT, ele traz mais de 16 estudos publicados, quase 12 a caminho de publicação. Exatamente. Então, a ciência com regeneração é evolução, não é? É a segurança, É né? a Tudo que a gente segurança. fala, que a gente traz, novos tratamentos, precisa muito disso. A ciência nos mostrando a real eficácia, né? O mundo dos exossomos é um mundo novo, existe vários, mas quando a gente fala em autólogo, em MCT, o nosso E autólogo sangue... é um exossoma que você pode injetar, não é, Lu? Exatamente. Por quê? Porque a gente está usando o nosso organismo. Então, quando a gente fala em reparar DNA, a gente pode injetar com segurança, porque é de nós para nós mesmos, né, Lu? Então, e o teu caso? Fala um pouquinho do caso que você ganhou, né, a MWC Awards, que é um prêmio internacional. Conta um pouquinho pra gente. Foi interessante o caso? Eu trabalhei o Exossomas Autólogos no melasma. Então, o melasma que é um desafio tão grande para nós dermatologistas, uma doença inflamatória, que tem um impacto muito grande, não só na pigmentação, mas em toda uma alteração das camadas da pele. E aí eu demonstrei que o Exosomos é muito potente no tratamento, porque além dele promover o clareamento, Lu, ele vai desinflamar toda essa pele, ele vai reverter ali todas as alterações que a gente sabe que acontece no melasma, uma senescência celular, essas células senescentes, essa inflamação geral que causa na pele. Então, eu demonstrei o meu caso, onde o paciente teve excelentes resultados, já tinha realizado inúmeras outras terapêuticas, mas nunca tinha visto um resultado tão bom com a regeneração. E o interessante para você que nunca tratou o melasma com regeneração é que realmente você modifica o tecido e com isso você consegue melhorar mais a longo prazo. Então, até as recidivas, nos pacientes que eu tratei, as recidivas foram menores, né, Lu? Exatamente. É uma doença crônica, né? Não é a cura, mas é um melhor controle dessa doença. É isso que a gente observa e que eu venho acompanhando os pacientes que estão em regeneração para melasma, né? Que a gente melhora imediatamente, mas também a pigmentação que a gente sabe que vai acontecer, ela é muito menor, né, Lu? Então é isso, eu acho que é trazer essa segurança da medicina regenerativa autóloga. Isso. A medicina regenerativa autóloga é muito interessante por isso, porque o exossoma é uma vesícula que tem DNAs, microDNAs, microRNAs. Então, o médico ele se sente, às vezes, desconfortável em não utilizar o autólogo. E o autólogo não, é dele para ele mesmo, né, Lu? É dele para ele mesmo, é seguro, né? Em todas as idades nós podemos usar. Em praticamente todos os pacientes, as contraindicações são mínimas. E esse benefício que a gente entrega em inúmeras indicações, né? O caso foi de melasma, mas a gente tem excelentes resultados para cabelo,
para rejuvenescimento, para tratamento corporal, cicatrização, enfim, são inúmeras as indicações quando a gente fala em medicina regenerativa, em exossomos. Inclusive em pacientes não elegíveis para outros tratamentos, né? Pacientes com doenças autoimunes, pacientes que não podem fazer outros tratamentos. Então, é um tratamento que é possível para todos os tipos de pacientes. E isso ajuda muito, né? Ajuda muito, né? E é uma busca também. Tem muitos pacientes hoje que buscam isso, né? Injetar produtos naturais no nosso próprio corpo e sem medo, né? A gente não tem medo, a gente não tem preocupação quando a gente fala nesse tipo de exossomos, porque não é tudo igual. Quando a gente estuda a ciência, né, a gente sabe o que realmente é eficaz e o que a gente vai entregar para o nosso paciente de melhor. É o embasamento em ciência, embasamento em estudos científicos, onde você tem uma segurança. Então, não é uma tecnologia que surgiu hoje, que você tem um resultado agora, imediato. Não, uma tecnologia que já tem um tempo na Europa, que já tem os estudos. Inclusive, o doutor Hernan, que publicou muito estudo científico, estava aqui, né, Lu? Estava aqui. Ele veio compartilhando as suas experiências com a gente. Exatamente, ele demonstrou tudo isso, ele provou com a ciência a eficácia, a questão da quantidade que a gente tem no nosso corpo, então isso é muito importante. E como você disse, uma tecnologia que não começou ontem, uma tecnologia que já vem sendo utilizada no mundo todo. E a gente ainda, para assegurar, iniciamos os trabalhos no Brasil, para a gente já ter essa parte científica no nosso Brasil. É muito importante o nosso país também ser, né, essa referência no mundo científico. E a gente, na verdade, não trata só pele. Pode tratar também cabelo, né, Lu? Cabelo. Eu vi um caso seu, inclusive, Isso. de alopecia areata, de difícil tratamento, que você conseguiu uma melhora muito interessante também com o exossoma autólogo do MCT, não? Exatamente. Nas doenças, né, autoimunes, o exossomos, ele participa fazendo essa modulação da imunologia, né, Lu? Então, o caso de areata também, que eu tenho com excelentes resultados. Um paciente que já tinha um tratamento clínico a longo prazo, não tinha uma resposta tão satisfatória à regeneração. Isso que eu falo que ela encanta. A gente pega esses casos de difícil tratamento e quando a gente insere ali a tudo aquilo que a gente já faz, a gente vê uma resposta de excelência, muito satisfatória. É isso. A gente sempre buscando as novidades de uma forma científica, trazendo para o paciente cada vez mais possibilidades terapêuticas, embasadas na medicina, né, Lu? E a regeneração, eu falo que é a pontinha do iceberg, né? Eu acho que cada vez mais a gente vai crescer nessa área, vão aparecer novos tratamentos, novas possibilidades. No mundo científico, o que mais cresce são os estudos de regeneração, né, Lu? A regeneração é o assunto do momento, não é por acaso. Não. É porque ela traz realmente resultados e resultados de uma forma muito segura. O interessante é que o custo-benefício, pensando em complicações, é muito bom. Porque não tem complicações com a regeneração autóloga. Então, isso é muito importante, porque muitas vezes alguns tratamentos que a gente usa diariamente na clínica têm muitas complicações já descritas. E pensando em custo-benefício para o paciente em relação à complicação, com a regeneração você não tem. Não tem. Então, ele vem para somar, né? Na opção dos pacientes que querem e também a tudo aquilo que a gente já faz na clínica. Então, eu falo que a regeneração é o nosso tratamento de entrada. A partir do momento que a gente traz essa célula para uma vitalidade melhor, tudo aquilo que a gente for agregar depois, um laser, uma tecnologia, o nosso organismo vai responder de uma maneira diferente, mais jovem, né? E a regeneração, ela vem fazendo a diferença não só na medicina, na dermatologia estética, mas na medicina como um todo. Inúmeras especialidades estudando o poder da regeneração, a cardiologia, a neurologia, a oncologia, né? A gente está ali um passo de várias descobertas, utilizando a regeneração como uma fonte de diagnóstico e de tratamento. Não, com certeza. Parabéns, Lu, pelo prêmio. Já pense para o ano que vem. Exatamente. E parabéns, né, ao MWC por fazer esse prêmio, por incentivar a ciência, incentivar o médico, que eu acho que é super importante, né? Então, realmente é um prazer a gente estar num evento que valoriza isso. Eu agradeço. Obrigada, Lu. Obrigada, Lu. E eu agradeço imensamente ao MWC por esse prestígio, uma gratidão e principalmente, como a Lu disse, por estimular nós médicos a publicarmos os nossos casos, tudo aquilo que a gente vê no nosso dia a dia, para a gente trazer que isso contribui muito para cada dia a gente estar evoluindo os nossos tratamentos.